Olá, meus amigos e amigas do coração. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bem, dando continuidade aqui ao projeto Escute Direito, onde nós vamos fazer a leitura e vocês lerão comigo e escutarão a lei seca. Hoje vamos partir para o artigo 37 da Magna Carta. Esse artigo é muito importante porque ele é nevrálgico para o estudo constitucional do direito administrativo. Aliás, para o estudo constitucional da administração pública. Obviamente que não é um único artigo que vai narrar, que vai trazer premissas ali, conceitos gerais quanto à administração pública, mas é um artigo que é um dos principais. Para tanto, leiamos, pois, o artigo 37, iniciando aqui, caput, que diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Bem, pessoal, aqui a gente já percebe alguns conceitos, como o conceito de administração pública direta e indireta, que nós vamos estudar mais a fundo no direito administrativo, conceito também de poderes da União, que, aliás, de poderes da administração, que não se confundem com poderes administrativos, que não se confunde com os poderes administrativos, não é verdade? Que são estes que são funções administrativas. Também temos aqui já a exposição dos princípios explícitos, que é o conhecido LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Obviamente que não são estes princípios únicos. Não há aqui um rol taxativo dos princípios aplicados à administração pública. Estes são os conhecidos explícitos. E temos vários outros princípios, inclusive também os implícitos. Quando nós estudamos o regime jurídico administrativo, nós estudamos de forma mais aprofundada ali, no direito administrativo, esses princípios. Lembrando que todos os princípios administrativos, eles são, obviamente, princípios constitucionais. Mas continuando, inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. É importantíssimo nos atentarmos ao inciso 1, ou ao inciso 1, porque ele vai trazer o conceito aqui de, obviamente que não traz o conceito em si, mas ele vai citar aqui cargos, empregos e funções públicas. Mais tarde aprofundaremos tal estudo. Continuando, inciso 3º. No inciso 2º há uma outra observação aqui, que é quanto ao modo de concurso público, que aqui fala que é de provas ou de provas e títulos, tá, pessoal? Então não há de se falar em concurso público apenas de título, tá? Ou será prova ou provas e títulos. Repito, ou será de provas ou provas e títulos. Muito bem. É importantíssimo, tá? Nós ficarmos atentos a isso aqui. Lembrando também que na avaliação de títulos, esta, por sua vez, será classificatória, tá bom? Continuando. O inciso 3 diz: o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Até 2 anos. Prorrogável uma vez por quantos anos? Por igual período. Repito, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. O concurso saiu edital informando que o concurso teria validade de 1 ano. Pode? Pode. Então se ele for renovado, ele pode ser renovado até 2 anos? Não. Sempre será por igual período. Pode ser de 6 meses, sendo renovado, será renovado por igual período, ou seja, mais 6 meses. 1 ano e meio, sendo renovado, será renovado por igual período, ou seja, mais 1 ano e meio. Muito bem. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável, ou seja, esse prazo improrrogável, a segunda parte, o segundo prazo, não venceu lá 2 anos, aí se prorroga por igual período. Então, durante esse prazo previsto no edital de convocação,
aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Pessoal, vou repetir, olha o inciso 5º, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6º. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Olha aí, pessoal. O servidor público civil, ele tem garantido aí para ele o direito à livre associação sindical. Os meus vizinhos estão gritando, Zé Jogo do Bahia, Vitória. Eu tô aqui em Salvador, gente. Tô aqui, o futebol também pega fogo, hein? Principalmente a torcida do Bahia, sejamos sinceros, ela é em número, em quantidade maior do que a do Vitória, e o pessoal é barulhento também. Vamos lá, voltando aqui. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ao servidor público civil, perceba, civil, não é militar, civil. O direito de greve, inciso 7, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Perceba, não é lei complementar, é lei específica. Inciso 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios da sua admissão. Pessoal, voltando aqui ao inciso 7, o direito de greve será exercido e também ao inciso 6, sobre a associação sindical. Lembrando que não tem direito à associação sindical o militar. O militar não terá direito à associação sindical. A jurisprudência já entende há algum tempo que tal vedação, nós vamos até passar por ela, tal vedação se estende também aos policiais civis. Leiamos aqui o inciso 8888. Voltamos aqui, inciso 88, que diz: a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Pessoal, quando se fala em estudo de lei seca, é importante ficarmos atentos às particularidades de cada inciso, de cada artigo, de cada linha, tá bom? Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos, presta atenção, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios, perceba o teto, olha o que tem aqui, em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí vem, atenção, aplicando-se como limite
Nos municípios, o subsídio do prefeito. Nos estados e no DF, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. Então, nos estados e Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. Poder Executivo. Tá? O subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público. Olha, este último limite também é aplicável aos membros do MP, do Parquê, aos procuradores e aos defensores públicos. Beleza, pessoal? Importante isso aqui, pessoal. Importante isso aqui, tá? Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada, é proibida. Não pode a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários, dinheiro, percebidos por servidor público, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Atenção ao princípio da redutibilidade do vencimento aqui, viu? São irredutíveis. É salvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, artigo 105, inciso 2, artigo 153, inciso 3, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Vamos para o inciso 16. É vedada, é proibida, não pode a acumulação remunerada de cargos públicos. Atenção, assunto importante. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Qual é a regra? A regra é a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos. A exceção é quando houver compatibilidade de horários. A linha A. Quanto à exceção, a linha A, a de 2 cargos do professor. A de 2 cargos de professor. A linha B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Atenção aqui, pessoal. A de 2 cargos ou empregos privativos de para você não confundir aqui como se fossem empregos privados, tá? Cargo ou emprego que tem que ser privativo de profissionais de saúde. Tem que ser profissões regulamentadas. Eu trabalho em um como radiologista, e acho que é assim que chama, né? E outro eu sou tal área que já existe até um projeto de lei para regulamentar. Não pode. Se não é regulamentado, não há subsunção aqui, tá? Não cabe aqui. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder
público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Atenção a isso aqui. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. O que é que temos aqui? Olha, administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação carecem de lei específica. A questão é que, para a autarquia, esta lei é uma lei que a cria, a lei criadora, criativa, e para as demais, a lei precisa ser uma lei autorizativa, tá bom? Perceba o que diz o texto. Poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista, fundação, cabendo, quanto à fundação, lei complementar para definir as áreas da sua atuação. Inciso 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Beleza, pessoal? Tá entendendo, pessoal? Tá gostando, pessoal? Vamos continuar a leitura? Sim ou não? Vamos continuar sim, mas continuaremos somente até o nosso inciso 24. Vamos lá. Ressalvados os casos previstos, os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo. Olha aqui a impessoalidade. Caráter educativo e informativo de orientação social, dela não podendo constar nomes. Olha aqui o princípio da impessoalidade. Não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Não pode gestor público. O gestor público não pode, um vereador, um governador, um presidente, não pode, ao fazer propaganda dos feitos, dos atos do seu governo, citar o seu nome, constar os seus nomes ou símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Não pode. A não observância do disposto no inciso 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: inciso 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos, em geral, asseguradas a manutenção do serviço de atendimento
ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Inciso 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo observado disposto no artigo 5º, inciso 20 e 33. Inciso 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa, atenção aqui. Atenção. Os atos de improbidade administrativa importaram a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Atenção, gente, atos de improbidade não vão importar em perda dos direitos políticos, numa perda dos direitos políticos, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Não vou me aprofundar aqui porque isso ficará melhor apresentado na lei de improbidade administrativa. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante do cargo ou emprego, ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo, inciso 1, de duração do contrato, inciso 2, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos e obrigações e responsabilidade dos dirigentes, inciso 3, a remuneração do pessoal. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados do DF e dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10º. É vedada, é proibida, é impedida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Tem muita coisa ainda, pessoal, muita coisa, mas vamos finalizar aqui o 37, beleza? Vamos finalizar aqui o 37. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata, isso é muito bom, de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Que delícia, que delícia, que delícia. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos estados, vem comigo, gente, vem comigo, facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25 do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais,
distritais e dos vereadores. Vem comigo, tá acabando, vem comigo, vamos ler logo de uma única vez, vem comigo. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Gente, isso aqui é muito importante. Leia isso aqui mais uma vez, tá? Volte, leia mais uma vez. Isso aqui é muito importante. Parágrafo 4º. Perdoe-me. Parágrafo 14º. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 15º parágrafo. É vedada, é impedida, não pode, é impossível. Impossibilitado está a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, que não seja decorrente do disposto no parágrafo 14 e 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. E, por fim, o 16º parágrafo diz: os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. E aí, você, caro concursado, com fé em Deus, já estou aqui profetizando, esteve comigo durante todos esses parágrafos, incisos? Esteve comigo durante todas essas alíneas? Espero que sim. Pessoal, se você gostou, se você consegue aprender, se você está percebendo que é um conteúdo de relevância, de importância para você, por bondade, compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e vamos nessa, vamos até a aprovação, estudar até a posse. Valeu, pessoal, obrigado e até mais.